Então, uma ótima noite a todos e a todas. Como o amigo já falou, eu me chamo Daniela Padilha, faço parte da Casa Chico Xavier aqui em Caruaru. E é sempre com muita alegria a possibilidade de aceitarmos esse convite, de participarmos desse trabalho aqui dessa bela casa, a convite do querido Soares e de todos vocês que compõem, que frequentam esse grupo, para que nós possamos hoje dar continuidade, inclusive, a um tema que foi iniciado no mês passado. Hoje é quase que uma parte 2 da palestra. Nós já falamos em um outro momento sobre os caracteres da revelação espírita. E hoje a proposta é seguirmos nesses itens. Então, nessa noite nós vamos abordar esse tema e como, após essa bela prece que o amigo fez, que estejamos conectados, com as nossas mentes receptivas, que nossas mentes possam ser esse solo fértil para receber reflexões positivas, boas ideias, fazer com que saiamos daqui dispostos a mudar ou a compreender partes dessa doutrina que talvez não estava tão claro e que agora sim nós vamos poder esclarecer, refletir e, sem dúvidas, sairmos todos com algo novo, algo que nos transforma, algo que nos faz mudar e sair melhores do que aqui chegamos. Então, na nossa última reflexão, para quem não esteve aqui e de repente ainda não assistiu pela internet, depois se puder assista para acompanhar, nós falávamos sobre que o Espiritismo é uma revelação que tem um caráter duplo, divino e também científico. Divino porque não vem da intervenção ou da iniciativa dos homens e vem da espiritualidade amiga, indicada e direcionada por Deus para nos esclarecer sobre os pontos que desconhecíamos. Então é científica, é divina por isso, e científica porque nós, enquanto homens, podemos trabalhar para entender essa doutrina, usar a nossa razão, usar o nosso discernimento, nosso raciocínio e deixar de termos uma fé passiva, uma fé que só aceita pela imposição, mas uma fé que questiona, que é capaz de examinar, de analisar, de refletir, de concatenar as ideias. E também é uma revelação científica porque não é privilégio de alguns. O Espiritismo está aí para todos nós, todos e todas, sem diferenças de idades, de conhecimentos no sentido de faculdade, uma pessoa que tem um conhecimento acadêmico maior, ou que tem isso, ou que tem aquilo. O Espiritismo está aí para todos, para todas. E também que é uma doutrina progressiva, ou seja, ela não foi revelada em um único momento, por um único médium, em uma única cidade. Ela vem, inclusive, continuando a ser formatada, depois de Kardec. Quantos amigos espirituais e também encarnados contribuíram conosco, como Chico, como Divaldo, que vem construindo e aprofundando cada vez mais essa beleza que se chama doutrina espírita para nós. Então, eu fiz aí só esse resumo para, de repente, quem faltou, quem não viu a nossa reflexão anterior, que nós abrimos falando disso. Então, falamos sobre perispírito, sobre fenômenos, de que os fenômenos não têm nada de místicos, mas sim de naturais, é uma natureza orgânica nossa, a mediunidade. Falamos do poder moralizador do Espiritismo e que ele não veio desfazer ou desmentir o que o Cristo disse. Pelo contrário, veio desenvolver, veio confirmar, veio explicar ainda mais profundamente aquela semente que Jesus plantou e disse: vai com fé. E aí agora temos essa doutrina que nos consola, que nos esclarece, e além de terceira revelação, também chamada de Consolador Prometido, quando Jesus sempre nos falou sobre a imortalidade da alma, que a vida continua, que meu reino não é deste mundo, com tantas passagens que Jesus já nos dava essa deixa, mas à época não éramos capazes ainda de compreender. Então hoje nós vamos dar seguimento no entendimento que o Espiritismo ele é uma revelação. A doutrina é uma revelação. Por isso que é o nome desse capítulo da Gênese. O caráter ou os caracteres da revelação espírita. Então, são 62 itens, como eu falei da outra vez. E hoje nós vamos abordar especificamente entre o item 45 e 52.
que são os itens que realmente falam revelação, 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 revelação. E claro que antes de falar da terceira, que é o Espiritismo, nós precisamos falar dos nossos precedentes. E o item 45 ele já começa falando disso, quando ele diz: a primeira revelação teve como responsável a pessoa de Moisés. A segunda, a pessoa do Cristo. E a terceira não está personificada em ninguém. Não está em A, B, Maria, Kardec. Está na universalidade dos espíritos que se comunicaram com esse nosso codificador, muito mais na função de organizador do que essa figura de mestre que vem revelar algo como foi Moisés, como foi o Cristo. Então esse item 45 ele já abre dizendo assim, ó: primeira Moisés, segunda Jesus, terceira muitos, terceira coletividade, terceira sem profeta exclusivo. Ninguém pode chegar e se apropriar da terceira revelação e dizer: ó, foi eu que fiz. Nem Kardec que organizou tudo isso. Também nenhum dos médiuns que contribuíram com essa grande informação que nós vamos ver que é o nosso último item. Então nós já estamos falando do 45 e também do 52. Por quê? O Espiritismo é esse todo formado de pequeninas partes, organizadas por esse espírito tão abnegado. Inicialmente lá, Allan Kardec, e depois os outros que eu já mencionei alguns aqui, e tantos vários, porque não nós também, na nossa vivência, né, na casa espírita, na casa mental, na nossa casa familiar, profissional, somos integrantes dessa revelação, membros em conexão o tempo inteiro com a espiritualidade amiga, capazes de ter ideias que podem revolucionar a nossa transformação moral, que podem dizer: eu quero perdoar e eu vou conseguir, eu quero mudar e eu vou conseguir, eu não quero mais fazer tal coisa e eu vou conseguir. Porque é isso que o Espiritismo nos convida, não nos impõe a nada, nos convida a transformar, a nos transformar, a melhorar, a hoje dormir e amanhã ter convicção que vai acordar melhor, porque fizemos algo, não só aquela espera passiva, né, de dizer: ah, um dia, quiçá, eu melhoro, né, tem várias encarnações aí mesmo, deixa para depois. Não, é esse convite de que somos uma coletividade. E esse item, o item 45, fala justamente isso. A terceira revelação é coletiva, portanto ela não é privilégio de pessoa nenhuma. Isso lembra o que eu acabei de falar no início: o Espiritismo é para todos. Lembra quando eu disse um dos requisitos que faz a doutrina ser uma revelação científica? É para todos, ela não escolhe preferidos nem privilégios. Então ele diz: ninguém pode se apropriar dela, e ela veio, essa palavra é forte, simultaneamente sobre toda a Terra. Inclusive, no item seguinte, nós vamos ver que foi uma média de 10 anos para o Espiritismo estar de uma ponta a outra do mundo. Nenhuma outra revelação anterior, que nós já comentamos, conseguiu fazer isso. Por quê? Elas vinham em uma individualidade. Na figura de Moisés, a primeira, na figura de Jesus, a segunda. Mas o Espiritismo não, simultâneo, como a história, pipocando em toda parte do mundo, os médios tendo esses contatos, vindo as mensagens, enchendo a casa de Kardec de cartas, né? Quem aqui assistiu o livro, ou quem aqui assistiu o filme, pode lembrar de várias cenas, né? Ele recebendo cartas de todos os lugares do mundo para compilar essa consolação que traz respostas para todas as nossas dores, para as nossas angústias, para as nossas faltas de convicções e para tantas outras coisas. E aí o que eu achei interessante é que nesse item ele faz uma menção àquela passagem que está em Atos dos Apóstolos, que diz: nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Os seus filhos e suas filhas profetizarão, os seus jovens terão visões e os seus velhos sonharão. Está lá em Atos dos Apóstolos. E essa parte interessante que eu fui, nesse mesmo livro que o amigo fez a abertura aqui, Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 10, o tema é mediunidade. E ele aborda exatamente esse mesmo trecho de Atos dos Apóstolos. E ele fala a mediunidade como essa luz
diante da escuridão da carne. É a luz que nos conecta nessa divindade, na espiritualidade amiga, que sempre nos tem coisas boas a dizer, boas recomendações, boas intenções, inspirações. Então, quando ele diz aqui que não é exclusivo, é que todos temos essa capacidade de comunicarmos com a espiritualidade amiga, de receber boas intenções, como eu falava. Então, especificamente nesse texto de Emmanuel, capítulo 10, do Caminho, Verdade e Vida, ele fala assim: estabelecer-se a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Por que eu quis colocar esse parágrafo? Muito se fala sobre a mediunidade aquela coisa assim, eu converso com os espíritos, ou eu sinto os espíritos. Quando isso é uma coisa natural nossa, orgânica, uma faculdade que Deus nos deu de conseguirmos nos conectar com seres superiores a nós, com seres que são capazes de nos dizer novos caminhos, como é a revelação espírita. Por isso é uma revelação divina, vem da espiritualidade superior designada por Deus. E como é que vem se não fosse a mediunidade? Como é que a gente ia captar tudo isso? Como era que Moisés captava o que ele chamava que Deus o dizia? Como um homem, como qualquer um de nós aqui. Jesus não se compara dentro da figura de um espírito perfeito. Mas o que eu quero dizer é, a mediunidade é esse elo que nos conecta, que faz nos captar essas inspirações que são muito mais elevadas que nós, pelo peso da carne, como ele fala, a sombra, a escuridão da carne. E aí nesse item, eu até resolvi me estender um pouco nele mesmo, porque ele é muito profundo. E a nota de Kardec também é muito importante, porque ele diz, gente, o meu papel aqui, o meu papel pessoal é confrontar, é comparar, é comentar, juntar as instruções de espíritos de vários lugares da Terra, coordenar metodicamente esse conjunto. Porque você pode pensar, mas Dani, não foi Kardec que fez tudo, digamos assim, né? Que organizou tudo, que botou tudo aí nesses livros? Ele não podia ter botado o que convinha? O que só ele quisesse? Ali pegava uma carta, outra estava no meio. Como o Espiritismo teria tantos adeptos se isso acontecesse? Tantas pessoas que saíram no seu sábado à noite da sua casa para vir escutar e entender um pouco mais dessa doutrina, que ainda assim, sabemos, não é conhecida pela maioria, mas que será, como já foi inclusive disposto aqui nesses próximos itens que nós vamos ver. Então Kardec, ele não era profeta, não era esse mestre ou essa pessoa divina no sentido de ele é o responsável, não. Ele reuniu, organizou, formatou o que já veio dos espíritos, pela sua metodologia, pela sua capacidade técnica, e obviamente que se Kardec colocasse algo que não combinasse, nós mesmos, com a própria razão que ele nos inspirou a usar, que a espiritualidade também nos inspirou a usar, a discernir, a questionar, livre-arbítrio, raciocínio, fé raciocinada, dizer, não, isso aqui não está combinando não. Até porque os fenômenos espíritas, digamos assim, ou seja, as comunicações, os eventos mediúnicos, são muito anteriores a Kardec, já aconteciam. Claro, chamou a atenção, né, alguns movimentos acontecidos na época de Kardec, lá em Paris, mas já acontecia. Moisés está aí para provar isso e tantas outras passagens dos evangelhos na Bíblia que nos trazem essa comunicabilidade. Então, ele diz, não venho aqui querer impor ideias. Kardec aqui nesse comentário. Não nos consideramos chefes da doutrina. Quem aceita o espiritismo o faz livremente. Não tem ninguém aqui porque alguém mandou vir. Espiritismo é convite, não é imposição. É você reconhecer no seu coração, eu preciso me transformar. Eu preciso mudar isso. Eu preciso deixar de ser aquela pessoa XY que faz isso, que deixa de fazer, ou que não faz, ou que faz. E eu preciso de uma doutrina que me esclareça. Não que só diga foi porque Deus quis. É porque é assim. E aí você fica com isso. Então, ele fala,
não há imposição. O Espiritismo não impõe, convida-nos a transformar nós mesmos, como eu dizia no início. Então, para vocês terem ideia, esse foi só o item 45, ainda tem 7 aí pela frente, porque o 46 ele já fala que as duas primeiras revelações elas estavam localizadas, além de indivíduos, Jesus e Moisés, em lugares. E principalmente naquela época em que os meios de comunicação eram muito mais restritos do que os que temos hoje, não se difundia. Levava anos, séculos, para que, por exemplo, as ideias de Jesus alcançassem um contexto de mundo. Como eu disse, aqui não. Ele coloca aqui o Espiritismo, após 10 anos, já estava de um polo a outro do planeta. Como? Por quê? Esse item explica. Porque a simultaneidade de comunicações em pontos diversos do planeta. Por isso, a rápida propagação da doutrina. No que ela se propaga rapidamente, a gente já vai no item 47, que diz da força que o Espiritismo tem. Por quê? Se ela se propagou rapidamente, simultaneamente, de forma coletiva, mesmo que nós aqui, vamos supor, quiséssemos destruir o Espiritismo em Caruaru, nós não o destruiríamos do mundo inteiro, porque seríamos incapazes de destruir os Espíritos. E mesmo que destruíssemos a doutrina no mundo inteiro, daqui a pouco ela se revelaria. Eu digo assim, destruir e apagar, queima o livro, ninguém mais lê sobre o Espiritismo. Daqui a pouco ela vinha de novo. Porque os Espíritos estão aí sempre. Existirão sempre. Como todos nós existiremos sempre. Afinal, somos seres imortais. Então, quando a gente pensa nisso, olha a força que o Espiritismo tem. Não está condensado em A e B, mas numa universalidade de ensinos, como tem aqui no início do Evangelho segundo o Espiritismo, que daqui a pouco a gente vai comentar também. Então, ele se baseia em leis naturais, nas leis, inclusive que estão lá no livro dos Espíritos, né? Nossas leis naturais, as leis de Deus, as leis morais, lei de adoração, lei de progresso, lei de trabalho, lei de amor, caridade e justiça. Quantas leis nós temos? Não é A ou B que vai conseguir passar por cima disso, porque essas leis já estão postas, são leis naturais. Então, esses 3 itens que eu acabei de mencionar, eles se conectam para lembrar que estamos tratando de uma doutrina coletiva, simultânea e forte, diante dessa capilaridade, digamos, que existe. E aí, já no item 48, ele vai falar sobre os centros espíritas. Antigamente ficava cada um em um canto, distantes, às vezes não se comunicavam. E por isso que a revelação espírita precisava vir, para que não ficassem essas informações soltas. Por exemplo, Soares fazia de um jeito, Daniela de outro jeito, Milton de outro jeito, Maria de outro jeito, José de outro jeito. Então o que é que o pessoal fez? Espera aí, vamos se juntar, vamos condensar essas informações a nível mundial, inclusive, para que isso fique único. Uma união, né? Nesse sentido de união. Então, como é que a gente consegue ver isso? Porque faltava nos centros essa comunicação, essa comunhão de ideias. Fazer dentro de uma doutrina. Fazer dentro de um método que estimula a nossa razão. Aí veio Kardec, peraí, então vamos juntar essas publicações? Vamos fazer as revistas espíritas? O livro dos espíritos? E, consequentemente, até hoje onde a gente está. Então, esse item 48 é para nos lembrar que hoje o Espiritismo tem essa união diante dessa condensamento, não sei nem se essa palavra mas vou melhorar, diante de condensar, né, essas informações, essas publicações de uma forma única, objetiva, detalhada. Kardec, no Livro dos Espíritos, nos traz quase ali tudo, na parte da Gênesis. Depois ele comenta como é a vida após a morte, detalhando lá no final do livro, quando depois ele ainda aprofunda na obra O Céu e o Inferno. Traz como é que a gente se comunica com os espíritos, e ainda outra obra depois, o Livro dos Médiuns. Como é que é a minha reforma íntima, como é que eu tenho que melhorar a minha moral. Aí, além do que já tem no Livro dos Espíritos, ele traz o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, tantas obras condensadas para nos enriquecer. E você pode estar pensando assim, poxa, eu saí de casa para Daniela vir falar da história do Espiritismo. Eu podia ler isso ali ou ver alguma coisa assim. Por que é importante nós,
como espíritas, como frequentadores da casa espírita, quer que seja a nomenclatura, temos essa convicção de que a nossa doutrina, qual é a base que ela tem? De onde veio? Foi Kardec que fez? Quando chega alguém e pergunta, uma vez eu estava com um livro e fez, você acredita na doutrina dele? Foi esse homem que fez? Aí lá vai a gente explicar, né? Não, foi os espíritas, a pessoa faz, nossa, que danada é isso? Mas para a gente ter essa convicção, dessa simultaneidade, desse conhecimento coletivo, que o Espiritismo não é para um grupinho, um clubezinho, é para quem quer se transformar e entrar isso aqui na cabeça de uma vez por todas e nas ações. Então, eu vou aproveitar e vou para o final dos itens, que é o 51 e 52, para a gente finalizar com o 49 e o 50, por último, que para mim são o ápice desses 8 itens que nos foi proposto para trazer hoje, que é, de fato, aprofundar nas 3 revelações. Então, nós já esclarecemos que a revelação é coletiva, é simultânea, que ela tem força justamente porque ela foi com uma rápida propagação e está por aí em todos os lugares, e vimos que o mundo espírita, digamos assim, as casas espíritas que já pipocavam, usando de novo essa expressão, já pulavam por aí antes de Kardec fazer toda a sistematização da doutrina, estavam perdidas e decidiram unir-se através dessa codificação. Perdidas, eu digo, soltas, né? Distantes, às vezes com dificuldade de comunicação. E por que eu resolvi pular logo para o 51? Porque ele fala essa mesma ideia. Os centros estavam limitados às suas percepções. Por isso que também é tão interessante, eu entendi, depois de tanto de lendo aqui, as ideias de convidar os palestrantes, fazermos esses intercâmbios entre as casas. Como é o pessoal da Casa Chico? Vamos ver ali. Como é o pessoal aqui com a turma de Soares? Como é lá em A, em B, em C? Para a gente, unir forças. Às vezes estamos como espíritas, cada um na sua ilha, cada um no seu quadrado. Quando o convite, desde o início, foi estarmos unidos. Depois disso, achei até interessante que no domingo passado eu estive lá no Lar de Jesus com o Carlão e veio o amigo Tiago do Apolo de Bezerros assistir a palestra. Eu disse, ele saiu de lá, eu não sei quando ele ia depois exatamente, mas foi do Maria Dolores assistir palestra, foi do Lar de Jesus assistir palestra. Então é a importância de estarmos nos apoiando, né? De estarmos, vamos esclarecer isso, ou de repente a gente comete um deslize na palestra, que isso é comum, somos humanos falíveis, perfectíveis, mas falíveis. E diz, Dani, vem cá, ajeita aqui, isso aqui, no livro tal. Se a gente fazer isso, a gente não tem como saber o que está passando nas outras casas, o que está passando nas outras mentes, né, espíritas. Então isso nesse item 51 fala justamente desse ponto. Não tinha como a gente esperar uma doutrina completamente, no sentido, mensagens completamente iguais, de médiuns totalmente diferentes, em lugares totalmente diferentes, com estudo totalmente diferente, etc, etc, etc. Então Kardec, como já diz, né, a razão, o bom senso em pessoa, foi fazendo esse equilíbrio para concluir um conjunto de observações. Mas para a gente ver, cada centro isolado, com essas impossibilidades materiais, enfim, acabava, se não houvesse essa integração, se isolando. Então, por isso, essa questão de juntar, né, de integrar partes para um todo, é um dos caracteres da revelação espírita. Isso não tem nas outras revelações. Nas outras revelações, Jesus dizia, era isso. Moisés dizia, era isso. No Espiritismo, peraí. Os Espíritos dizem, a gente raciocina, fé raciocinada, examina e pratica. Opa, não faz sentido. Não pratica. Quantas coisas Kardec não colocou aqui? Quantas mensagens de cartas não estão aqui porque não combinam? É tanto que tem até relatos, né, de uma coisa que ele, uma parte que ele ia escrever e a espiritualidade dando toque, dando como que chute, batendo as coisas dentro de casa. E ele, o que é isso? O que é isso? Justamente para avisar que aquela parte não fazia sentido. Mediunidade como essa conexão com o divino. Para dizer, isso aí não faz sentido com o que é a proposta dessa doutrina, que consola, que liberta, que acalenta os corações.
Então, quando a gente chega numa casa espírita, eu sei que você fala apenas de doutrina, Kardec, Gênesis, você vai pensar, mas isso aí não vai resolver a minha briga com o fulano durante essa semana, não vai resolver o meu coração partido, não vai resolver a minha dor por alguém que é desencarnado, ou a dor que quer que seja. Resolve muito mais do que a gente imagina e eu vou chegar lá, eu prometo. Porque já no item 52, ele reforça de novo essa fragmentos que fazem um todo. Vários para formar uma homogeneidade de pequenas partes, de pequenos centros que se complementam diante da razão, diante desse todo homogêneo, diante dessa elaboração da doutrina. Então, esclarecidos todos esses pontos, agora eu vou convidar para a gente voltar para o 49 e 50. Que é onde a gente vai descobrir por que o Espiritismo é a terceira, de fato, revelação, por que é esse Consolador prometido por Jesus, por que a gente diz que é isso e provamos que somos. No item 49 ele diz, as duas primeiras revelações vêm por ensinamentos diretos. Por quê? Nós ainda, diretos em que sentido? Moisés dizia, Jesus dizia. Espiritismo, estudo, relação, trabalho, como a gente já falou. Porque agora nós temos capacidade de contribuir com as ideias, de questionar, de raciocinar. Não mais precisamos de uma fé imposta que desce garganta abaixo, dizendo que você tem que ser isso, você tem isso, que impõe, que diz que é assim, que diz que é assado. A doutrina faz, pensa, aprenda a discernir, aprenda a separar, a entender o que é o bem e o mal, o que é que você precisa. Muitas vezes está aí a gente buscando respostas para dores da alma nos remédios do corpo, que às vezes nem são remédios, são mais motivos de queda do que remédio de fato, de remédio em si. E tudo isso essa doutrina nos esclarece. Por isso é importante que a gente saiba onde estamos pisando. Não só dizer, sou espírita, mas por quê? De onde é que vem essa história? A nossa noite é para a gente fortalecer isso. A revelação de Moisés era na força absoluta, autoritária, diante da ignorância tão vigente naquela época. Era isso e pronto, sem questionar. Aí vem Jesus dizer, aconselhar, botar no colo, dizer vai, não peque mais. Dizer eu vim para vocês mesmos que são doentes, que são aflitos. Lembra que na outra, quem estava, a gente falou sobre isso. Espiritismo é para quem é aflito mesmo. É para quem está com o coração doendo, de dúvida, que não acredita, ou que não tem fé, ou que desacreditou de tanta coisa das pessoas, da vida. Então aqui as respostas. Está assim Jesus dizendo, Moisés começou, eu continuei. E ainda tem o Espiritismo, meu filho, acorde para a vida. Mude, comece, dê o primeiro passo, faça alguma coisa. E aí, quando ele coloca aqui, Moisés absoluto, Jesus conselheiro, que não impõe, convence, olha isso, né? Jesus não impõe, convencer. A gente se convence do que a gente entendeu que é bom pra gente. Impõe, a gente faz o que tem que fazer. Mas quando a gente se convence, a gente diz, eita, gostei, vou fazer. Porque aí o item 50 diz, já a terceira, além de não impor, nem também só convencer, ela convida a raciocinar, a pensar, a tirar o homem da passividade de ter um mestre que diz o que fazer, de ter um mestre que pega lá o seu rebanho. Nós, como diz uma mensagem que eu acho muito forte lá de um amigo espiritual que veio uma vez, ele disse, somos vítimas de nós mesmos. Isso é uma das grandes verdades que a gente descobre durante a vida. A gente semeia, planta e colhe. O bom e o não tão bom assim. E aí quando ele fala que
o Espiritismo vem com essa atividade, né? Não mais uma passividade, uma postura ativa do homem, é porque ele diz: não aceitamos mais fé às cegas, fé empurrada, como diz a história. O contrário, a gente quer saber o porquê e como cada coisa acontece. E aí temos esse presente. Então, tem uma parte também nesse item que ele diz que os Espíritos não vêm nos ensinar o que somos capazes de aprender sozinhos. Isso é tão forte, gente. Porque o nosso anjo da guarda, por exemplo, não vai tirar a dor que a gente precisa para aprender. Quantos de nós aqui temos exemplos de dores que vivemos e tanto nos ensinaram? Será que sem essa dor seríamos quem somos hoje? A dor sempre como oportunidade. E isso o Espiritismo fala sempre. Sempre, sempre, sempre. Porque aí a gente começa a olhar para ela com uma maturidade muito diferente. Não como infantilmente, como um amigo meu no início, no Caminho Verdade e Vida, ele falava, né, sobre a infantilidade de tantas atitudes, buscando os tesouros que enferrujam com o tempo, os tesouros da matéria, os tesouros dos gozos, os tesouros dos prazeres, daquilo que passa rápido. Dentro desse mundo de ilusões, buscando respostas que a sua própria razão já é capaz de dar. Mas às vezes a gente fica: será que vai ser lá na casa espírita que vão me dizer hoje? Será que vai ser em tal canto? Será? Quando tantas das nossas respostas já estão guardadinhas aqui dentro, na nossa consciência. Só que para a gente pegar as pérolas no fundo do mar, dá trabalho, não dá? Senão não seriam pérolas, né? Seria bijuteria qualquer uma aí, baratinha. O que está na superfície não é caro. Rapidamente a gente encontra um monte, faz um lote. Mas a pérola lá dentro da nossa consciência é difícil de achar. É difícil de encontrar. E hoje é esse mais um dos convites, depois de tanto que eu já falei hoje, que eu faço aos amigos. Que pérolas dentro de nós a gente ainda precisa descobrir. E que essa abençoada doutrina, revelação, consolação prometida, já nos dá caminhos para descobrir. Uma doutrina que fala sobre o nosso pensamento, sobre o nosso livre-arbítrio, sobre a nossa liberdade, que consequentemente é mais responsabilidade, né? Quanto mais livres e com mais conhecimento temos, mais responsáveis. Muito é dado, muito é cobrado. Então, diante de tantos cenários de dores, de desafios, de dificuldades que passamos, o convite é: vocês têm o material, agora pratiquem. Vocês têm as ferramentas, os recursos, os princípios, está tudo pronto. Vamos fazer? Vamos começar? E é esse o convite. Então, quando tem uma outra passagem que diz: eu semeei, Apolo regou, algo é nesse sentido, né? Que é também do livro Caminho, Verdade e Vida. Que ele fala sobre esse processo que um planta, um semeia, um rega, outro colhe. Temos Moisés, temos Jesus, temos o Espiritismo e depois temos nós. Porque com os três, sem nós, para fazer isso acontecer, o que seria das três revelações se elas são para nós? Precisamos nos apropriar desses conhecimentos e viver como espíritos. Eu sempre vivo falando sobre isso, esse convite a desmaterializar esses apegos que temos, a entender quais são as características dessa fé que hoje eu professo. O Espiritismo é assim porque não é coletivo, ele é simultâneo, ele não impõe nada a ninguém, não foi o profeta que revelou. Isso quer dizer que eu também faço parte, eu também tenho responsabilidade. Isso é também um dos pontos. É dizer: não só sou eu que faço, tem que pegar na minha mão também. Tá? A espiritualidade é amigo o tempo todo, com a mãozinha estendida. E às vezes a gente, na nossa correria, nos nossos problemas, nas nossas dúvidas, nos nossos tropeços, naquela dor que a gente acha que é a maior do mundo. Tem dor maior que a nossa? Quando a gente está sentindo dor, a gente não consegue direito, né, pensar na dor de quem está aqui bem pertinho. É tanto que
essas questões de lutas, né, de defesas pessoais, o objetivo é justamente provocar um ponto de dor que a pessoa fique incapaz de pensar. Às vezes você consegue imobilizar uma pessoa com um dedo. Vê o tamanho do corpo. Um dedo imobiliza um homem do tamanho de Milton rapidamente. E garanto, a dor que a gente sente só faz com que a gente queira se livrar daquela coisa que nos prende ou que nos causa dor. Quando às vezes é aquela dor, a nossa humilde e grande professora, que vai fazer com que a gente, opa, deixa eu ir mais devagar, deixa eu entender, deixa eu me questionar, deixa eu buscar o que eu realmente quero, porque aí eu vou encontrar. Agora eu preciso buscar, eu preciso me mexer, fazer algo novo, fazer uma leitura, como eu sempre falo, né? São 4 pontos: a prece, a meditação, a leitura e a ação do bem. Vamos escolher um para a gente melhorar essa semana? Lança aí o desafio para os amigos. É a prece? Essa conexão com a espiritualidade amiga, que captamos intuições, ideias. É a meditação, aquele momento de silenciar. É a leitura, para a gente se aprofundar e entender mais do que a gente ainda não entende. Ou é fazer um exercício fraterno no bem. Vamos escolher só um desses. Pouco a pouco. Às vezes o nosso problema é querer fazer tudo ao mesmo tempo, quando a gente esquece que somos seres imortais, com várias experiências. Um dia de cada vez, um ensino de cada vez. Como a própria doutrina, ela é progressiva. Ela é dada de forma parcial, não de uma vez só, muda tudo e entra com tudo e é isso. Até hoje o Espiritismo está sendo ditado por tantos espíritos em todos os lugares do mundo. Depois do Espiritismo, olha a beleza da obra de Chico, por exemplo, nos dando os detalhes de como é a vida espiritual, com os relatos de André Luiz, com os romances de Emmanuel. E tantos outros, como Sueli Caldas Schubert, como Manuel Flamengo de Miranda, nos dizendo como tratar com os amigos que às vezes estão desentendidos, que não entendem a dor que sentem e acabam gerando obsessões, problemas, situações. Olha a vastidão de conteúdo que temos. Então, esse também faça esse convite aos amigos para a gente sair daqui essa semana. O meu compromisso com a revelação que eu resolvi aceitar é esse. E vou fazer. Vou melhorar minha prece e meditação, o que for. Vou perdoar, vou desculpar alguém. Vou ficar em silêncio, vou fazer algo novo. Vou cuidar de uma criança, vou ser caridoso, vou ser fraterno. Cada um sabe o que precisa. Estou aqui diante de adultos, tem uma pequena que não está ali, acho que está lá fora. Mas de pessoas capazes de pensar, de discernir e de saber o bem que urge e espera por você a todo instante. Com a mão esticada, dizendo, vem, vamos lá. Então, nessa noite de hoje, eu sei que a gente falou de muita coisa, né? Não sei como a gente consegue acabar mencionando tantos itens, mas eu adorei o desafio proposto pelos amigos de falar desse tema, porque a Gênese, às vezes, acaba sendo um livro não tão lido por nós espíritas. E eu comentava com os meninos vindo no caminho hoje, se nós lêssemos o primeiro capítulo, quanto já descobriríamos sobre a história da doutrina, sobre o que foi, por que o Espiritismo é uma revelação. Olha o barulho que o Espiritismo fez e faz em nossas vidas. Tira-nos da cadeirinha cômoda, do lençol quentinho do comodismo e coloca a gente em ação, em movimento no bem, em movimento fraterno, em movimento de ler, de acordar mais cedo, de dormir mais tarde porque a gente estava dando um conselho, abraçando alguém, atendendo fraternalmente alguém, aplicando um passe, uma água fluidificada, o que quer que seja. Então hoje, falar dessa revelação como coletiva que é, simultânea, forte, unida, diante de várias partes do mundo, ainda somos pequenos em número, talvez, mas não seremos. Talvez há 100 anos não existiam, quantos centros, se eu não me engano, são 16 aqui em Caruaru, não é? Quantos seriam há 100 anos? Quantos serão daqui a mais 100 anos?
com essa juventude, com tudo vindo por aí, espíritos capazes de fazer transformações e mudanças, de nos ensinar. E depois também falamos de que somos um todo feito por partes. Qual é a sua parte? Qual é a sua responsabilidade dentro desse todo, dentro desse conjunto que se chama vida, que se chama existência, que se chama transformação? Onde é a sua cadeira? Ou que cadeira está lá, aguardando que você se aproprie dela, que você use como ela pode ser utilizada? E lembrando, 3 etapas. Moisés, que já veio trazer muita informação para nós. Jesus, que disse, não vim destruir lei nenhuma. Pelo contrário, vim cumpri-la. Jesus veio dar cumprimento às leis de Moisés, baseadas nas de Deus, né? Não nas leis civis que Moisés também tinha. E o Espiritismo, que vem, como eu falava no início, né? Reforçar, esclarecer, confirmar a moral que o Cristo já nos deixou. Então, para encerrar essas nossas reflexões de hoje, desse tempo que voa quando a gente está aqui falando dessa doutrina que a gente ama, que a gente entende o quanto nos liberta, que a gente saia daqui com esse sentimento de compromisso, liberdade e responsabilidade que o Espiritismo nos dá, e de compromisso de sermos melhores e de carregarmos em nós essa doutrina que já nos dá muita consolação e liberdade para entender que nossas dores aqui estão dispostas para nos ensinar, para nos corrigir, para nos tratar, ou também para que possamos sará-las pelos aprendizados que elas proporcionam. Então, que saiamos com essa revelação forte em nossos corações, com Jesus em nossas mentes e nossos pensamentos, lembrando dos nossos compromissos e, sem dúvidas, melhores do que aqui chegamos. Eu agradeço a todos pela paciência, pelos ouvidos atentos, pelas cabecinhas que ficam assim, ó, os sorrisos e todo esse carinho e acolhimento. Muito obrigada, meus amigos.